Queridos, eu gostaria que vocês repetissem algo comigo essa noite. Vocês estão sentindo a presença de Deus? Estão sentindo a presença de Deus, queridos? E eu queria que você repetisse assim: nem o Evaldo, nem eu. Pode ser mais forte isso: nem o Evaldo, nem eu, e nem ninguém vai me impedir de ouvir a voz do Senhor. Você pode aplaudir no nome do Senhor? Não deixa, querido, nada impedir a voz do Senhor chegar ao teu coração esta noite. Amém, queridos? Amém. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Mas leve isso a sério, queridos. Não deixa nada e nem ninguém impedir do Espírito Santo falar ao teu coração nesta noite. Não deixe que esta noite seja mais uma noite de reunião para você, mas que seja um culto a qual o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está presente aqui para receber a sua adoração. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1. Coloca o dedo aí na tua Bíblia. Se alguém que está do teu lado não tiver Bíblia, chegue perto dela. Se não souber ler, comece a ler para ela. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Há 2 anos atrás, eu esqueci o nome dele, mas foi ministrado uma música aqui pela Amanda, que eu vi você cantando. Cara, que coisa linda. Olha para mim aqui, Léo. Não deixa Satanás roubar da tua vida aquilo que Deus te deu. Solta o gogó do Senhor. Eu senti a presença de Deus naquele culto que eu vi aqui. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, versículo 2. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. E eles saíram para ir até a terra de Canaã, onde chegaram. Senhor, Pai, nós já te agradecemos por tudo aquilo que ouvimos e vimos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque sentimos a tua presença neste lugar, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, muito obrigado, porque aonde a tua presença está, nenhum inimigo pode permanecer, Pai. Pai, quebra todas as barreiras, ó Deus, cadeias e grilhões que estiverem aprisionando, ó Deus, os teus filhos e filhas nesta noite, Pai. Que nesta noite, ó Deus, bênçãos sejam liberadas, bênçãos espirituais, ó Deus, para nós que somos teus filhos, Pai. Pai, se for da tua vontade, que haja cura nesta noite. Cura, ó Deus, cura na alma, Pai. Cura, ó Deus, no físico, Senhor Deus, na mente. Que haja, ó Deus, uma transformação divina neste lugar, ó Deus. E tudo isso, ó Deus, feita por ti, ó Pai.
que o teu Santo Espírito, ó Deus, não passeie no nosso meio, mas faça morada em corações aqui esta noite, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Queridos, o tema da mensagem desta noite foi ministrado em várias canções, e eu quero que os irmãos gravem, para que vocês preguem, como eu falo todas as mensagens, durante a semana. O tema da mensagem é uma nova história. E eu pensei em casa, chama alguns lá na frente, e eu sei que a Leonora ia vir correndo, para falar sobre uma nova história, daquilo que Deus fez na vida de vocês. Não é, Cláudio? Cada um tem uma experiência daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez na nossa vida. Uma nova história. E o louvor que foi cantado agora há pouco, uma nova história Deus tem para mim. Então não deixa esquecer o tema dessa mensagem, porque faz parte da tua vida. O texto ele fala a respeito de um homem, um velhinho para nós, de 75 anos de idade, chamado Abrão. Um homem cheio de fé, amados. Um homem cheio de atitude. E o interessante é que, se você colocar, virar um pouquinho as páginas para trás, Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, ele vai dizer que na família de Abrão havia um homem chamado Terá, seu pai. E Terá, ele teve uma grande ideia, sair de Ur. E ele reuniu a família e disse assim: olha, nós vamos para Canaã. E o texto continua narrando de que ele parou aonde? Parou onde? Em Harã. E o texto diz que Terá morreu em Harã. Isso nos pressupõe, queridos, de que a família de Abraão pegava alguma coisa para fazer e não conseguia terminá-la. Isso nos pressupõe, Zequinha, que a família de Abraão, eles pegavam algo para fazer e não conseguiam dar continuidade. Quantas vezes eu e você nós pegamos algo para fazer e não conseguimos terminar? Quantas vezes nós entramos em uma faculdade e não conseguimos terminá-la? Pegamos um curso para fazer e até começamos bem, mas o desânimo bate e a gente não consegue terminar. Quantos de nós batalhamos por um trabalho, e quando Deus nos abençoa, a gente não dá continuidade, a gente sai? Quantos projetos nossos que nós começamos e paramos no meio do caminho? Queridos, se Deus disse para você assim: olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, larga todo mundo, sai de perto de quem não vai fazer você crescer. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa foi a palavra que o Senhor disse para Abraão. Nós vamos estudar, vamos meditar a respeito de alguns tópicos. E eu quero que você repita comigo, para que ele fique bem memorizado em sua mente. Nós precisamos entender que para Deus fazer uma nova história na minha vida e na sua vida, nós precisamos seguir alguns passos.
Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Quando Deus fala assim para mim: olha, sai, não senta mais nesse lugar, porque você vai ser atrapalhado de ouvir a minha voz. Não conversa mais com um fulano ou beltrano, porque você não vai conseguir ouvir aquilo que eu tenho a falar. Ou mete a mão no arado, corre atrás do teu prejuízo, porque se eu disse que vou fazer, eu vou fazer independente das circunstâncias, independente daquilo que é a tua família. Se Deus te prometeu, Ele pode te usar para mostrar que Ele tem poder para os outros que não conseguiram, queridos. E o primeiro tópico, eu queria que você repetisse baixinho comigo, para Deus mudar a minha história. Eu não posso temer aquilo que é novo. Você pode repetir: para Deus mudar a minha história, eu não posso temer aquilo que é novo. O novo, queridos, nos assusta. Aquilo a qual nós não estamos acostumados nos assusta. As mudanças nos assustam. Eu e a Stephanie em casa, a gente toma, de vez em quando, toma um banho dentro da Luísa. Ela dá um espirro diferente, a gente corre daqui, corre dali, e ela faz alguma coisa que a gente não sabe, a gente fica assustado. E às vezes eu chego em casa e encontro a Stephanie chorando. É novo. É algo que a gente não está acostumado ainda. Marquinhos já está perito, já está no terceiro. Está no terceiro? É perito no assunto. Mas aquilo que é novo, querido, nos assusta. Mas se Deus diz que vai mudar a nossa história, nós não podemos temer. Porque se Deus disse, Ele vai fazer. E não entra numa de que é batista, é adventista, é da Assembleia, tem testemunho de Jeová. Se o Espírito Santo vai dizendo para você: Senhor, dá glória para o Senhor, fala que Ele é santo, fala que Ele é lindo. Você está na casa do teu Pai. Está na hora da gente começar a quebrar algumas barreiras. Se o meu irmão não faz, é o culto do meu irmão, é ele com Deus. Ele vai para o céu a si mesmo, e eu vou também. Nós vamos nos encontrar lá e vamos dançar na presença do Senhor, cada um do seu jeitinho. A nossa vida tem que ser em constante crescimento. Já está com 60, queridos? Você está rindo. Está com 61. Não justifica parar de sonhar. Você tem que crescer, buscar melhorar, não é arriscar. Eu vivo como arriscado quando diz assim: olha, eu ando mesmo. E começa a contar as experiências das obras que ele já fez por aí, da forma de pregar, né? Lá no irmão Zé Silva, da forma que ele prega para as pessoas. Você não pode parar de crescer. Abra tua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, versículo 4. Vai abrindo dizendo para quem está do teu lado assim: olha, não pare de crescer. Mas prega para ele mesmo algo de Deus, diz assim: olha, não pare de crescer. Não pare de crescer, porque a nova história que Deus escreveu para mim e para você depende do teu crescimento. Não tenha medo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: de sorte que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Tudo, queridos, para mim e para você precisa ser novo. Acabou o tempo de nós entrarmos por essa porta e dizer assim: olha, eu já sei o que Joaquim vai ministrar hoje. Eu já sei o que o Evaldo vai pregar. O Evaldo vai chorar. Olha, aprendi uma ceia, estou bebendo um pouquinho de água. Quem engoliu um pouquinho de água não deixa chorar. A minha esposa falou assim: toda vez que você prega, você chora. Ela não controla. Mas se Deus mandar ela chorar, não tem jeito, não tem copo com água, não tem água benta, não tem água ungida, não tem nada disso. A gente se derrama dentro da presença de Deus. E depois a gente se entende em casa. Mas nós precisamos andar em novidade. Ah, Evaldo, eu estou com dor de coluna, artrite, artrose, bico de papagaio, reumatismo. Querido, você não tem nada, essa doença é tudo do diabo. Ou também pode ser coisa que você puxou para a tua vida. Por que você não senta direitinho no banco? Não lê a Bíblia de forma correta? Mais tarde um pouquinho você vai sofrer. Aí a gente bota a culpa no diabo. É o capeta, é o capeta. Tem coisa que é culpa nossa. Ele não tem nada a ver com a nova história que Deus tem preparado para mim e para você, queridos. Ele não pode nem se meter. Se Deus preparou uma nova história, Deus cura para que você faça, dê continuidade nessa nova história. Ande em novidade de vida, não seja o mesmo todos os dias. Seja uma nova mulher, querida. O teu marido depende disso para ser feliz. Seja um novo homem ou bonitão. A tua esposa depende disso. O teu casamento depende disso. Não se acostume com o mesmo. Deus tem uma nova história para o teu casamento. Deus tem uma nova história para a tua família. Não tema quando vier o novo. Segundo, quando Deus der ordem, obedeça na íntegra. Você pode repetir: quando Deus der ordem, obedeça na íntegra. Coloca o dedão aí no versículo 4 de Gênesis capítulo 12. Olha o que Deus diz aí, olha. Volta um pouquinho, no 12 capítulo 1, versículo 1, perdão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha o que Deus diz. E o Senhor disse a quem? Abraão. Deus bate um papo com ele e diz assim: olha, Abraão, eu já estou ligado. Tu é homem de fé. Tu é especial. Sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes. Sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Cláudio, o que Deus diz para Abraão? Sai do meio da onde? Sai da tua terra. Sai do meio dos. Sai do meio dos parentes. Quando Deus der ordem, obedeça de forma íntegra. Abraão, ele pega lá as ovelhas, os bois, as vacas, os jumentos. Pega aquele filézão que ele tinha, Sara. Mais para frente o texto vai contar que lá no Egito os homens ficaram de olho na mulher do cara. Para você, bonitão, a tua mulher pode estar rechonchudinha, mas pelando. Mas cuidado que Satanás pode mandar muita gente do Egito para ficar de olho. Então toma conta daquilo que Deus te deu. Se você está com a tua esposa, dá um beijinho na testa dela, tá? Na testa, hein? Porque beijar na boca dentro da igreja é pecado. Eu sei que os irmãos estão rindo, mas pode ter aqui no nosso meio homens e mulheres que há muito tempo não praticam isso. Deus não pode fazer uma nova história se você tiver medo do novo e se você não obedecer na íntegra. Abraão pega lá
a tua riqueza, todos os teus bens, e pega o bonitão de Ló, o seu sobrinho, e leva com ele, pai. Ele pega o parente, ele leva, e Deus fala com ele assim: olha, não leva ninguém, sai do meio dos teus parentes, larga tudo. Então, eu quero a tentação. Está acabando. Quando Deus fala para você que vai mudar a tua nova história e te disser da forma que vai fazer, não fica dando jeitinho, não. Não fica tentando ajudar Deus para que os teus projetos venham mais rápido. Sabe por quê? O meu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo é o cronos, cronômetro. O tempo de Deus é o kairos, a qual nós não podemos controlar. Quando Deus bater no martelo e dizer que vai acontecer, espera pacientemente no Senhor, porque uma nova história estará por vir. Não queira mais pegar Ló, porque Ló é bonitinho, Ló é cheirosinho, trabalhador, diabo. Não vou deixar, porque o pai dele morreu, o avô dele morreu também em Arã. Eu tenho que levar ele junto comigo. Olha, queridos, Ló pode te trazer problemas. Eu não sei qual é o Ló que você está arrastando. De repente você entrou aqui essa noite, o Ló é o teu namorado, a tua namorada, que atrapalha para que Deus faça uma nova história na sua vida. Eu não sei se o teu namorado te impede de haver um crescimento de Deus espiritual na tua vida. Queridos, deixa Ló para trás. Deixa que Ló se entenda com o Senhor. Se está te fazendo planejamento, se está te dizendo algo, se não faz parte do Senhor, deixa Ló morrer no Egito. Eu não posso morrer sem antes ver a promessa que o Senhor preparou para mim. E se eu insistir de levar Ló junto comigo, só porque eu tenho pena de Ló, eu posso morrer e não ver a promessa se cumprir. Ló pode tirar o teu sossego. Ló não vai morar no céu junto com você, querido. Se Ló te faz pecar, arranca ele fora. Se Ló não deixa você crescer, não deixa você ir além, tem um louvor que diz assim: leva-me além. Nós precisamos ir além, queridos. Se tem algo me atrapalhando, me travando, deixando assim tadinho na minha cadeira, sabe, dizendo que se eu fizer tal coisa, que eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou te marcar, e eu vou te deixar. Deixa! Porque quem te ampara é o Senhor. Quem está escrevendo a tua história é o Senhor. E se alguém não quiser mais ficar junto com você, porque não quer fazer parte da tua história, porque o Senhor não escreveu ele na sua história, deixa para lá. Só obedeça de forma íntegra. Não mude nem para um lado e nem para o outro. Se Deus não mandou você sair do emprego, saia. Se Deus não está mandando você sair aqui da igreja, não saia, porque você pode morrer lá fora. Se você pertence a uma outra igreja e veio para cá com a afinidade de ficar aqui, com a finalidade de ficar aqui, não saia da tua igreja se Deus não te falar. Você pode morrer aqui. Se Deus te prometeu Isaac, não ofereça Agar para ter Ismael. Se
Se a tua promessa chama-se Isaac, se a tua promessa é um chamado de Deus na tua vida para o ministério pastoral, não fique procurando outras coisas, porque você não vai ser bênção de outra forma. Se Deus tem chamado para você em outro ministério, fazendo outra coisa, não sei. O reino de Deus, o corpo de Deus, ele precisa de várias partes do corpo para se locomover. Eu, sem a minha mão esquerda, ficaria difícil de fazer as mesmas coisas que eu faço com o corpo inteiro. Não queira colocar a garra, oferecer a garra para poder dar um jeitinho. Terceiro e último, tudo que Abrão terminava, tudo que Abrão fazia, terminava no altar. Você pode meditar, sussurrar baixinho sobre esse terceiro tópico. Tudo que Abraão fazia, terminava no altar. Nossa geração tem perdido o caminho do altar. A nossa geração eclesiástica não tem buscado como outrora as coisas concernentes ao altar. Queridos, e nós encontramos desculpas dos jovens, dos adolescentes, de alguns anciões, de que o mundo aí fora é outro, de que o mundo está perdido e nós fazemos parte deste mundo, de que nós, se nós não nos prostrarmos perante a estátua de Nabucodonosor, as outras pessoas vão nos criticar. Nós encontramos a desculpa de que se eu não me ajoelhar perante a uma estátua, eu posso morrer. E eu encontro uma história de que 3 jovens, quando começaram a cantoria, a qual Nabucodonosor havia ordenado, e naquela época já existia um fogueiro. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Amém, queridos? O amém está fraco, né? O texto diz que todos, quando começaram a tocar, se prostraram perante a imagem a qual Nabucodonosor havia mandado fazer. Amém? Fica ligado. 3 homens, 3 jovens permaneceram de pé e caguetaram o rei. Deu o teu decreto, que você foi lá e carimbou com o seu anel e disse que se não se prostrasse ia morrer, né? A condenação era fornalha. Tem 3 homens lá que são metidos, diz que são lá da igreja, a primeira igreja batista de Argentlau. Olha, não querem se prostrar não. O quê? Está aqui esses 3 homens que não se prostram perante a imagem de Nabucodonosor? Está aqui, amém, queridos? Tem mais de 3 aí. E o rei chegou para eles: olha, vem cá, vai tocar de novo, e se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha e vou aquecer 7 vezes mais. Vamos lá, os caras vieram: ó, rei, perde teu tempo. Não manda tocar não, porque os caras vão perder a voz. Não cansa os caras não, a gente não vai se prostrar, sabe por quê? Eu sou crente em Jesus. Os membros da Igreja Batista em Jardim Krause são crentes em Jesus.
inventar desculpas, querido. Sabe por quê? Deus só pode mudar a minha história se eu não estiver compactuando com pecados. Deus só pode mudar a minha história quando eu me coloco à disposição. Deus, olha, a minha vida é esta, eu sou um homem torto e eu não quero mais viver nessa direção torta. Eu estou com o joelho sangrando de tanto me prostrar perante a imagem de Nabucodonosor que existe por aí. Mas Deus, eu sei que é uma nova história que tens para mim. Igreja, a decisão é sua. Jovens e adolescentes, a decisão é nossa. Não tem isso das pessoas dizerem o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, porque eu sou de Cristo. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 13. Abre e deixa aí. Gênesis 22, de 1 a 13. Abre e segura. Se você não conseguir me acompanhar na leitura, não tem problema não. Segura nesse texto aí. Eu vou voltar para Gênesis 12, versículo 3. E o Senhor diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Versículo 4. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Versículo 5 do capítulo 12. E Abraão levou consigo Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Arã. E eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar do Senhor que lhe apareceu. Nós acabamos de ler que quando Abraão ele chegou na terra de Canaã, queridos, eu não sei se o conselho de Abraão vai fazer você entender que nós precisamos partir do pressuposto, do princípio de que tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Comprei um carro, convido o Senhor para andar contigo. Estou investindo numa casa nova. Olha, Evaldo, olha, consegui juntar R$100 só. Quando você conseguir comprar, convida o Senhor para lá. Quando você estiver levantando lá, pegando o tijolo, a massa e tal, começa a glorificar o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem me dado condição. Parou um pouquinho, não tem dinheiro para comprar terra, areia, cimento. Começa a dizer: Senhor, eu sei em quem tenho crido. O que mais? Fala alto, queridos. Se o Senhor promete, por mais que não seja no nosso tempo, Ele vai fazer. Então, que o seu altar, queridos, não seja só quando tiver algo pronto. Como eu chorava diante de Deus pelo meu casamento. E eu não sei se foi um belo dia de loucura ou se foi um belo dia de inspiração de Deus. Eu comecei a escrever: Senhor, eu quero uma morena, tá uma marrentinha. Para que eu botei marrentinha? Demorou 3 anos. E Deus me deu a mulher da minha vida.
esposa, hoje a gente tem uma filha linda, promessa de Deus para minha filha. Hoje tem, né, casa? Ninguém liga para minha casa depois das 11 da noite. Tem neném chorando, querido. Que isso? Tudo de Abraão terminava em altar. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 13. Eu vou narrar um pouquinho de história. Os irmãos lembram que eu falei sobre algo que quando Deus te prometer Isaac, não dê Agar para que Ismael nasça. E esse texto de Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, de 1 a 13, ele começa a narrar a história de mais um altar. Já estou terminando, queridos. De mais um altar. Depois de Deus ter mostrado para Abraão a terra a qual ele prometeu, a qual o pai dele terá, não conseguiu ver, não conseguiu chegar. Deus vira para Abraão no versículo 1 e diz assim: depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhes: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Eu tenho para mim que esse altar para Abraão foi o altar mais doloroso. Se o Papai do Céu pedisse para que eu fizesse isso com a minha filhota, se o Papai do Céu pedisse para que você fizesse isso com o teu filhão, a tua filhona, eu não sei até que ponto nós seríamos obedientes para que Deus continuasse escrevendo a história da nossa vida. E o texto começa a dizer que Abraão, ele pega o menino, pega o jumento, os moços, a lenha, e começa a caminhar em direção a Moriá, a ponto de quando chegou num determinado caminho, ele diz para os moços: olha, fiquem aqui, porque eu preciso seguir. E seguiu viagem Abraão e Isaac para a construção de mais um altar. Eu fico imaginando a cabeça daquele homem rico, cheio de riquezas, cheio de experiências com Deus, onde Deus vira para ele e diz assim: olha, uma nova história eu tenho para você. Tu não tem filho não, mano? Sara já está idosa, você já está idoso. Ló foi um problema para você. Já que você deixou Ló para trás, eu vou continuar escrevendo a tua história. Ele chegou no monte, ele começa a amarrar o menino, e o menino pergunta para ele: pai, onde está a lenha e o cordeiro e o fogo? Mas onde está o cordeiro? E ele vira para a criança: não sei, não me faça forçar o texto. Eu não sei se quando ele respondeu assim: olha, Deus proverá, se ele tinha convicção em seu coração, certeza em seu coração. Nós podemos passear o texto. Se ele, como homem, tinha convicção de que a resposta de Deus seria o cordeiro vivo. E a Bíblia, o texto continua dizendo que em mais um altar erguido, ele levanta sua mão para sacrificar, para obedecer o Senhor.
Deus mais uma vez mostra que quando Ele começa a escrever a nossa história, Ele termina. Queridos, eu não sei se a sua história tem um final feliz, igual de Abraão, até esse ponto pelo menos. Eu não sei se a história que Deus está escrevendo na sua vida houve percas ao longo da escrita, mas Deus te conhece. O Marcos está falando aqui pelos seminaristas. A minha história, queridos, que Deus escreveu no seminário, foi uma história de percas. E as minhas perdas eu não conseguia entender. Eu dizia assim: Deus, Tu tens um chamado para a minha vida e o meu irmão faleceu de câncer. Deus, Tu tens um chamado para a minha vida e está acontecendo isso no meu trabalho. Deus, Tu tens um chamado na minha vida e está acontecendo isso no meu lado emocional, ou aquilo no meu lado físico. E eu não conseguia entender de que a história da minha vida, quem estava escrevendo era Deus. Muitos anos, queridos, nós estamos dizendo que não vai dar, que não vai acontecer. Muito tempo, queridos, nós estamos dizendo que não vai dar, que nós não vamos conseguir, que o tempo está se passando, minha pele está envelhecendo, e a promessa de Deus na minha vida não vai se cumprir. Nós estamos já atrofiados, já sentadinhos, como se estivesse esperando uma morte. Mas Deus está dizendo para você: uma nova história eu tenho para ti. Baixa a tua cabeça. Com quem eu quero aprender nesta noite? Com Terá e morrer em Arão, ou com Abraão, onde eu vou prosseguir e chegar até a promessa que Deus me prometeu. Eu quero te pedir em nome de Jesus, eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu não sei quantos entraram assim essa noite e deixaram de sonhar. Eu não sei, queridos, em qual período você parou no meio do caminho. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito para você. Eu não sei qual faculdade que você começou e parou no meio do caminho. Eu não sei qual era o projeto que Deus tinha feito ou elaborado para a sua vida e você parou no meio do caminho. Eu não sei como anda o teu lado emocional e você parou por algo que te aconteceu no meio do caminho, no meio da tua trajetória. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, por mais que tenha passado 75 anos de idade, se você ainda tem fôlego de vida, começa a pedir ao Senhor: Deus, renova a minha vida, renova as minhas atitudes, renova o meu jeito de pensar, renova, Deus, o meu jeito de caminhar, o meu jeito de acreditar em Ti. Deus, me ajuda a crer que uma nova história o Senhor tem colocado na minha vida. Mas comece a orar, queridos, crendo que Deus pode fazer. Chega, queridos, de nós temos muita gente vencendo aí fora e nós estamos travados, atrofiados aqui dentro, dando uma de coitadinhos e coitadinhas. Deus não tem coitadinhos, Deus tem filhos e filhas. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Uma nova história Deus tem para você. Você pode se colocar em pé agora. Nós vamos cantar esse louvor e começa a dizer para o Senhor: Deus,
Eu quero sair da minha tenda. Eu quero sair do meio dos meus parentes, daqueles que me atrapalham, daqueles que não me deixam crescer. Porque eu quero que seja gerado filhos e filhas espirituais através da minha vida. Eu quero que seja gerado nova história na minha vida. Eu quero que projetos novos venham acontecer na minha vida. Você pode ministrar esse louvor. Começa a orar através desse louvor ao Senhor. Cante como se estivesse dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu quero sair da minha tenda. Eu quero sair, ó Deus, de dentro de quatro paredes. Eu quero sair do momento, do ato de conformidade. Mostrarei a areia do mar. Será que podes com... Você acha que essa promessa que Deus fez só foi para Abraão, lá no Antigo Testamento? Deus tem novidade de vida para a gente. Ele escreveu isso em Romanos. Eu preciso andar em novidade de vida todos os dias. Quando o cansaço, queridos, começar a engroar na minha perna, nos meus olhos, eu preciso pedir, Senhor, renovo espiritual e continuar na minha jornada. Começa a dizer: Senhor, olha, eu estou cansado. Eu entrei aqui cansado. Eu não tenho mais forças para caminhar. Eu não tenho mais forças para prosseguir. Mas Deus, eu quero que o Senhor escreva uma nova história na minha vida esta noite. Creia que Deus tem um novo tempo para nós, queridos. Cante, queridos, cante, porque Deus tem uma nova história. Satanás, ele tem tentado nos atrofiar, nos paralisar, mas o Senhor tem novidade de vida para todos nós. Segura um pouquinho, deixa eu subir o Joaquim. Olha para mim aqui. Eu não sei o que te paralisou. Eu não sei se foi desânimo. Eu não sei se você colocou algum tipo de desculpa em alguém de alguma igreja, por isso que você parou de fazer determinadas coisas. Eu não sei se uma doença você está deixando de dominar de tal forma que você parou até de orar, de ler, sabe, de buscar o Senhor, de prestar tanto a Deus como era antes. Eu não sei qual é o problema, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, se Deus, Ele tem um chamado para a tua vida, se Deus, Ele tem um chamado para você, eu quero te pedir em nome de Jesus para você sair do teu lugar. Eu não sei qual é o chamado. Deus, Ele ministrou o meu coração o chamado pastoral quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava lá no sítio do Sossego, no acampamento de embaixadores do rei. E o homem, ele falava assim: olha, o Espírito Santo fala comigo que aqui dentro ainda tem gente que precisa vir aqui à frente. E eu me guardei, eu ficava lá sentado no banco e chorava igual criança. E o homem insistia assim: olha, eu vou orar, mas o Espírito Santo continua falando comigo que tem gente. E eu chorava igual criança, um amigo meu do lado, que eu não conhecia, eu conheci naquela semana. E ele dizia assim: cara, se Deus está falando com você, não. Aí deram o microfone para orar. E eu falei assim: Deus, se esse homem mencionar alguma coisa antes de orar, eu vou orar. E o homem, quando pega o microfone, diz assim: olha, queridos, eu não posso orar porque Deus me diz que ainda tem gente aqui que tem um chamado e Deus está revelando esta noite.
Foi uma explosão total no meu coração. Eu tive que ser arrastado pelo Santo Espírito de Deus até o altar. Se Abraão, tudo de Abraão terminava no altar, queridos, o meu projeto, o meu propósito, o meu sonho precisa terminar no altar. Você tem um chamado de Deus. Eu quero que você sabe, venha diante do altar do teu Pai e coloque o teu projeto, coloque o teu chamado diante do altar do Senhor, enquanto nós estamos ministrando essa canção. Sai da tua tenda, você tem um chamado de Deus, e você se sente fragilizada, fragilizado, e está dentro de uma tenda com medo. Sai do teu lugar, vem aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração de uma forma totalmente diferente. A voz ele nunca falou hoje, mas vem logo, queridos, que nós vamos orar. E olha, não fica fazendo teste com o Senhor. Olha, Deus, se Ele falar antes de eu te orar, se chamar de eu não vou fazer isso, queridos, porque o Espírito Santo, Ele tem falado desde o primeiro minuto desse culto até agora, queridos. E a palavra é contigo. Você tem o chamado de Deus e está sentindo atrofiado e atrofiado. Sai do teu lugar, porque Deus quer escrever uma nova história na tua vida esta noite. Está esperando o primeiro vir, né? Nós somos covardes. Minha bênção será. Nós queremos carregar Ló, porque nós temos pena de Ló. Se Deus tem um chamado para você específico, queridos, sai do teu lugar. Mas o que vão pensar de mim? Não importa. O que importa é que eu tenho que chegar até onde Deus disse que eu tenho que ir. Daquilo que perdido foi, virei isso amor. Não é só um salmo, não. Se eu pudesse, querido, eu te pegava pelo braço e trazia aqui. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso. Eu não estou fazendo isso aqui para o culto ficar mais bonitinho. Não é isso, não. É porque Deus ministrou o meu coração. O Espírito Santo ministrou o meu coração desde quando eu entrei aqui na igreja. Isso aqui não é nada encantado se vier aqui à frente. Não. Mas nós precisamos chegar diante do altar do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou arrebentado. Eu estou toda quebrada, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma nova história para a minha vida a partir de hoje. Venha para o altar do teu Pai, querido. Deus te abençoe, querido. Vai teimar com o papai? Vai ficar quanto tempo? Parado. Eu falei para o bonitão ali, porque um dia ele me abençoou. Eu não estou colocando em questionamento se ele está bem ou não está bem com Deus, não. A intenção não é nem essa, viu, Léo? Mas eu tenho saudade de ouvir a voz dele. Se tem mais algum, Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei. você está com 10, está com 15, 20, 30, 50, 60, 70, está com 80. O teu final, querido, não pode ser a cova. Areia do mar, será que pode? Se Deus te prometeu Canaã, não vai deixar você parar em Arã. Nós vamos orar daqui a pouquinho.
a tua mão onde você está. Se estiver aqui na frente, só levanta a mão para a gente identificar. Tem alguém que estava afastado do Evangelho e entende que Deus tem uma nova história para você e quer voltar para os caminhos do Senhor hoje. Levanta só a tua mão onde você está, para que a gente possa estar orando. A palavra de Deus para nós que viemos hoje e para aqueles que você vai encontrar durante a semana. Senhor, Deus, na autoridade que o Senhor nos dá em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, faça, ó Deus, dos nossos irmãos uma geração que não tem medo, ó Deus, de limites. Faça, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Deus, uma geração que não tem medo daquilo que é novo. Faz de nós, ó Deus, faça dos nossos irmãos uma geração obediente ao Senhor. Faça da nossa geração, Pai, uma geração que em todas as coisas caminha direto para o altar do Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que Deus esteja abençoando os nossos irmãos que estão aqui à frente. Pai, nós temos a convicção de que o Senhor tem uma nova história para as nossas vidas, Pai. Nós temos a convicção, ó Deus, que Satanás ele tenta até, ó Deus, rabiscar, ó Deus, a nossa história, mas o Senhor, ó Deus, conserta, Senhor Deus, e continua escrevendo uma história nova, Senhor, e repreende tudo aquilo que Satanás tenta fazer. Eu te peço, Senhor Deus, mantenha, ó Deus, os nossos irmãos firmes na tua presença, crendo, ó Deus, acreditando de que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos a teu respeito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, que nós recuemos, ó Deus, não deixe que nós voltemos atrás, Senhor. Mas, Senhor Deus, a nossa nova história contagie aqueles que nos rodeiam, Senhor. Que a nossa nova história, Deus, contagie aqueles que sentam ao nosso lado no nosso trabalho, Senhor. Que a nossa nova história venha contagiar a igreja, Senhor, que a Deus nós pertencemos, ó Pai. Que a nossa nova história venha, Senhor Deus, contagiar, Pai, todos aqueles, ó Deus, que nos cercam, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar infinitamente mais daquilo, ó Deus, que nós esperamos de Ti. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, ó Pai, e nos surpreende. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos protege, Pai, porque o Senhor acredita na nossa capacidade, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e te oferecemos, ó Deus, um aplauso em prova das nossas atividades. Em nome de Jesus, ó. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda mesmo o Senhor. Uma nova história que tem para cada um de nós. Queridos, não desistam, fiquem firmes. Firmes. Podem sentar aqui.